gente, boa tarde. Semana passada eu lembro que eu estava falando do frio aqui e hoje estou com super calor. Acredito que estamos, né? Porque. Ai, tô escura. Oi! Oi! Entrou rapidão. Pois é, eu nem vi. Quando eu vi, já tava aqui ao vivo. Oi, gente! Eu vou só pegar a luz aqui pra ver se eu consigo dar Pega. uma iluminada em mim. Eu tava falando que semana passada eu iniciei a live falando do frio e como estamos hoje. Calor. Muito calor. Demais, né? Eu nasci aqui, mas ainda me surpreendo. É. Brasília. Oi, Oi! Claiperon! Olá, tudo bem? Tudo e com você? Tudo? Tá dando pra me ouvir? Tá sim. Sim. Pra mim tá. Podemos notar que hoje eu tô um talento, né? Já derrubei a luz. Gente, tá muito calor. Tá. Acontece, acontece. Contando aqui. Meu Deus, que calor. Como é que tá a luz, gente? Melhorou. Tá ótimo. Eu não tô me vendo direito, porque tá com... O suporte tá pegando bem na minha frente. Mas tá Foi. dando pra Pra mim- te ver perfeitamente. Pra mim tá tranquilo também. Acho que eu vou clarear um pouco. Vamos começar nos apresentando pra galera. Vamos. Vou começar então. Meu nome é Andressa, eu sou psicóloga. Trabalho com habilidades sociais aqui na Socialize com a DAI e com autismo. A live de hoje ela foi pensada pra gente fazer uma coisa mais dialogada, né? A gente não fez a nossa reunião. Tô super empolgada com esse papo. Também. Pode se apresentar, Cleiton. Primeiro, boa tarde. Agradecer o convite das meninas, de ambas. Meu nome é Cleiperon, eu sou fundador e mediador do Clube de Leitura Brasília. Esse mês a gente está completando 4 anos de clube, exatamente no dia 20. É um mês comemorativo, assim pode dizer. Parabéns. Não é um clube com o intuito de argumentações, como é que eu posso dizer, acadêmicas ou coisas parecidas, mas é apenas um clube de apaixonados pela literatura. E assim está acontecendo há 4 anos os encontros. Sejam eles uma literatura de cunho biográfico, romances, novelas, contos ainda não entrou, mas não foi por falta de oportunidade que já apareceram algumas sugestões. E aqui estamos nós, até agora. Ai, que incrível. E parabéns aí pro aniversário de vocês. Dia 24 aninhos. Parabéns mesmo. Pelo projeto, pela sua criação, pela forma que você conduz. Parabéns. Eu vou me apresentar então. Eu sou a Daiane, eu sou administradora. Comecei a trabalhar com desenvolvimento humano ano passado com a Andressa, através da Socialize. E estamos todos os dias criando essa empresa nova, que é recente ainda, né, Andressa? Mas está sendo muito bom pra gente. Sim. E eu queria falar... Tá, eu acho que seria importante comentar que aqui em cima temos uma participante, né? Ela foi participante do clube, chegou aí para alguns encontros. É isso que eu ia falar agora, bom que você já me introduziu o meu assunto, obrigada. De nada. Eu preciso falar, né, tipo, esse convite para o Kleiper, eu estou muito feliz de estar fazendo essa live com ele, muito obrigada por ter aceitado, porque eu participei do clube de leitura, poucas vezes presencial, né, quando eu era lá na Livraria Cultura. Isso. Mas eu amei ter participado, eu entrei como uma forma de um desafio pessoal para ler livros diferentes e é também uma forma de me motivar, né? Porque é um grupo e a gente tem a data certa dos encontros
Então eu entrei realmente, acredito que muitas pessoas também, para a maioria seja um desafio, porque a gente lê livros que outras pessoas escolhem, mas eu adorei fazer parte, eu acho que para mim fez muita diferença, e só teve um livro que eu não consegui ler, porque realmente não tinha a ver comigo, assim, mas eu acho que faz Qual parte, foi? né? Qual foi? Oi? Ai, Qual não foi? sei se eu vou partir o coração de quem escolheu. Não, de forma nenhuma, claro que não. Aí, já temos uma habilidade social a desenvolver. O clube de leitura, quando a gente escolhe um livro, as pessoas elas precisam, isso é sempre frisado, quando eu escolho um livro para que as pessoas leiam, ou quando outro curador escolhe um livro, seja ele qual for, eu tento já avisar logo. Não se apegue ao lado emocional de que a recusa daquele livro ou o não gostar daquele livro é um processo que vai ferir a sua alma, xingar a sua mãe. Não, não é isso. É simplesmente que a história não bateu, ou por N afinidades. E o clube está aberto para isso, para que as pessoas possam vir a gostar ou não do livro. Mas se não quiser falar também, não tem problema. Maravilhoso você já conversar dessa forma com o pessoal, tá vendo, gente? Eu adoro esse clube de leitura que o Cleiperon conduz e criou. Esse é um espaço, eu achei um espaço maravilhoso, sério, indico para todas as pessoas que tenham interesse. E eu procurava algo assim há algum tempo e tive muita sorte de encontrar vocês e poder ter participado dessas vezes. E assim, eu achei um ambiente mágico. As pessoas, todas as pessoas que eu tive contato me acolheram super bem. Não só você, como, né, outros participantes que eu tive contato. Então, assim, você deve escutar muito isso, mas vai escutar de novo. Muito obrigada por ter criado esse espaço tão legal e mágico. E que pra mim foi super mágico, porque, assim, até cada encontro é temático. Então, olha que legal. Eu achei, assim, maravilhoso. Ele é pensado de uma forma em que ele consiga unir duas grandes paixões minhas e de boa parte das pessoas que frequentam o clube também. Literatura e a questão cinema, o audiovisual, essa coisa toda, a gente tem que causar alguma coisa. Eu escutei um termo uma vez das pessoas que eu não sei nem se... quer dizer, eu não levo em definitivo para o lado pejorativo, que seria eu estou gourmetizando a literatura. E se isso for para dar um tom, um sabor a mais, uma cor a mais, enfim, tá valendo. É isso mesmo que eu faço, então. Não, para mim ficou um formato maravilhoso. Sim, eu acho interessante como essa palavra, né, gourmetizar, ela tem dois lados que são muito fortes, né? Um lado é esse pejorativo, né, de tá querendo modificar, tá querendo criar uma coisa onde não tem. E o outro lado é um lado de enaltecimento, de é uma coisa que tá aprimorada, que é melhor, que usa ingredientes de qualidade, que é o que tá lá no sentido mais original, né? A qualidade dos ingredientes da preparação. E assim, pelo que eu sei do clube que você, das práticas que você tem feito, assim, claro que a gente não sabe dizer a intenção do outro. Mas na minha percepção é sim um clube de leitura gourmet, no sentido de criar oportunidades que são completamente únicas, diferentes e que potencializa a vivência da arte e da literatura. Eu acho que isso assim é muito, muito interessante. Parabéns. Obrigado. Não sou só eu que faço. Eu tenho uma apoio, eu tenho orientação, eu tenho incentivo, eu tenho todos os ídolos que você puder imaginar cabem aqui neste momento, porque são pessoas que fazem parte. E o clube, assim como, né, não consegue girar sozinho, né? Eu preciso de todos. Não à toa que a curadoria, que é a pessoa que vem mensalmente a escolher um livro e entregar para a pessoa, ela se entrega de corpo e alma para aquele mês, para aquela escolha, como que vai apresentar, por que o livro apresenta, enfim. E aí a gente cai para um outro, e se eu ficar falando do clube aqui, eu fico aqui até 60 lives falando. Gente, eu vou levantar aqui um minuto e eu já volto. Tem gente perguntando aí, ó, qual é o livro? Qual é o livro? Qual o livro que vamos falar hoje? Hoje a gente não, vai... qual o livro que você não gostou? Qual livro que... Será? É isso? O livro que eu não... Tipo assim, não combinou. Assim. Foi... eu esqueci o nome certo, mas era o Submarino, se eu não me engano. 20 mil léguas submarinos do... Entendi. Realmente eu não consegui
sei. É um clássico do Jules Verne, é um clássico, mas nem só porque recebe laureado como clássico ou coisa do tipo significa que a gente vai gostar, né? Isso também não quer dizer que seja acho que importado. fugiu demais, assim, do meu estilo pessoal mesmo, dos meus gostos. Aí eu não consegui, mas eu fui no encontro para participar e para escutar sobre o livro, né? Para aprender o que tinha lá. Mas realmente eu não li. Não tem problema. E é interessante a gente ter esse espaço de diversidade, né? Porque sim, é um clássico, é uma obra que muitas pessoas gostam. A Joana tá até aqui chorando, lamentando Ela é você não ter gostado. apaixonada. Mas tem, assim, uma questão Deus. de... Gente, Tá do vendo? céu. Eu não queria partir o coração de A televisão ninguém. ligou sozinha. O que aconteceu? A televisão ligou sozinha. Mas é isso, Poxa, assim, Joana, não quero de partir seu coração. Joana, calma. Vocês têm gostos similares e diferenças. A gente trabalha isso no segundo encontro, né, do projeto. Gostos e diferenças. É uma dinâmica bem interessante. Mas vamos então entrando no nosso tema de hoje, que a gente vai discutir uma obra específica, né? Cleiper, dá uma introduzida pra gente sobre a obra, a história, pra gente ir discutindo e conversando. Eu não tenho a capa do livro, porque eu faço assinatura do Clube Intrínsecos, e aí a gente recebe um livro por mês, e a capa sempre é assim, de cores distintas, mas não é a capa do livro em si. Mas nos nossos stories tem a capa. Tem a capa, ótimo. Que também não é, eu achei que no encarte fosse ter, essa foto é bem emblemática, acho que é bem legal mostrar. Aqui, que vem no encartezinho, e o nome do livro foi, A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. Então, a obra em si, ela é muito simples. Eu vou mostrando algumas imagens que vem nesse encarte, porque reflete bastante a respeito do que efetivamente é a história. Então, primeiro que a gente tem duas coisas bem curiosas para começar a falar do livro, em que nós não sabemos quem é Helena Ferrante. A gente não sabe se Helena Ferrante é um homem, se Helena Ferrante é uma mulher e quem é, porque ela sempre se colocou em anonimato. A ideia dela é que o livro ganha vida após ser escrito e não necessita das pernas do autor para ele conseguir caminhar. Então ela tenta fazer essa distinção. E pelo menos eu, como leitor, eu gosto de saber muito da vida do autor, para saber um dos livros mais polêmicos dos últimos anos, para falar a verdade, que se chama A Mulher na Janela, um best-seller, e caiu numa grande mentirada, o autor é um super mentiroso, e isso me instigou para ler o livro. Eu quero ler esse livro desse cara. E ele escreveu na quarentena, quer dizer, em uma época, não foi de quarentena, perdão, de quarentena interna, porque ele estava em depressão. E Helena Ferrante foi uma experiência em que eu não consegui ter esse tipo de contato, porque eu não sei quem ela é. E a história é simples, é de uma menina, uma criança, e o livro já começa dessa forma, em que ela acaba escutando por sussurros o pai e a mãe dela, você não tem vínculo nenhum, o livro já joga aí essa informação para a gente, em que o pai chama a menina fazendo uma comparação com uma tia, que é a irmã dele, só que ele faz essa comparação e ela sabendo que essa tia é uma pessoa não bem-vinda, pode-se dizer assim, é uma persona não grata. É assim por dizer. E aí ela faz uma analogia, já que ela passou tantos anos da vida dela escutando que a tia era detestável, insuportável, e todos usável, e que não tinha uma aparência muito bonita não, eu fui muito educada agora, que ela era uma pessoa feia, tanto por dentro como por fora. Então, quando ela escuta o pai fazendo essa ligação da imagem dela com essa tia, ela entra em parafuso. E aí começa a história do livro. É ela tentar buscar saber quem é essa tia, se realmente ela tem todos esses problemas e todos esses adjetivos que o pai, ao decorrer da vida, fazia questão de impor tanto o pai como a mãe dela. Lembrando que os pais têm toda uma ideia de beleza. O pai, ela descreve o pai como muito belo, a mãe muito bela, toda aquela família de margarina, sabe? Muito perfeita, muito, muito bonitos, muito bem delineados, aquela coisa toda. E a tia não. Então ela fica, meu Deus, meus pais são perfeitos, eu não sou. Meu Deus, não, desculpa, porque é um comentário que eu não posso fazer, porque os pais não são cristãos. Então eles batem muito nessa tecla também a respeito. E aí ela vai atrás para saber quem é essa tia, quem ela é e o que ela futuramente pode vir a ser, já que ela está sendo comparada a uma pessoa em que a família não o suportava. Esse é o norte do livro.
E aí, claro que ele desenvolve para toda uma questão, ela vai atrás dessa tia, os pais acabam não bloqueando porque eles possuem, e foi um tema do debate, do encontro do livro do mês, foi isso, que os pais eram tão cheios de si, e a gente debateu muito, muitas opiniões divergentes, e eu com a própria curadora, eu falei, nossa, mas eu achei que os pais fossem prender essa garota, amarrar ela no pé da mesa para não deixar ela ver essa tia, e muito pelo contrário, não deixaram ela ir. E aí a curadora que foi a Consuelo conversou comigo e falou, Cleiton, mas os pais, eles são auto-intitulados como não cristãos, eles têm uma política, uma ideia política de esquerda, comunista, então eles gostam do debate, gostam daquilo. Então nunca que eles iam cercear a filha de não conhecer. Mas eles tinham uma como é que eu posso dizer, uma força tão grande dentro deles de que tudo que eles falavam da tia, a ideia de que eles tinham dessa tia era tão certa e inabalável, em que a menina vá lá, tem essa experiência e você vai ter certeza de que tudo aquilo que a gente falou é isso que realmente acontece. Sim, muito interessante. Só antes de você continuar nessa história assim que é fascinante, e aí entra só um parênteses antes de entrar e comentar o que você falou. Eu acho fascinante essa questão da arte, da literatura, né? Na reunião, a gente entrou em outros aspectos, a gente foi por outros caminhos. E cada vez que a gente revisa e entra nessa discussão de novo, a gente vai falar sobre questões muito diferentes. Mas o que você trouxe até agora, o que eu percebo é, primeiramente, acima de tudo, uma questão que a gente fala muito nas habilidades sociais, que é sobre os rótulos. O tanto que a gente rotular as pessoas, e mais do que isso, o tanto que a gente comparar as pessoas, em todas as situações, é, em maior ou menor grau, extremamente adoecedor. Extremamente tóxico. É uma coisa que faz mal. Mesmo que seja uma comparação positiva. Mesmo que seja, você é tão inteligente quanto a sua irmã. Você é tão algo positivo quanto outra pessoa que também é positiva. Já traz uma carga negativa nessa comparação. De certa forma, uma certa competição. Mas quando a gente traz essa comparação com uma pessoa que é colocada como uma pessoa negativa, com características negativas, isso traz um peso ainda maior e muito mais claro, né? E aí por isso que gerou tanta angústia nessa personagem, porque essa pessoa que é dita como tão ruim, por dentro e por fora, como você disse, como ela pode se parecer comigo? E em que medida isso impacta na minha relação com o meu pai, que me acha parecida com essa pessoa? E eu acho assim isso super interessante. E aí a gente vai entrando aos poucos nisso que você começou a introduzir, que é o não perguntar. Que é o não colocar as cartas na mesa, né? Não ser assertivo, que é uma habilidade também muito importante. Porque o que acontece quando a gente não é assertivo no momento certo? Quando a gente vai postergando e deixando as coisas se agravarem. A gente faz com que um problema, que às vezes era simples, que se resolvia numa conversa simples, sem muitos traumas, sem muitas questões, se amplifique de tal forma que, consciente ou inconscientemente, isso impacta muito negativamente na relação. Com certeza, a partir daí, toda a interação da menina se modificou com os pais, especialmente com o pai. E, ao mesmo tempo, do pai também com ela, mesmo que ele não soubesse o motivo, mesmo que ele não soubesse que ela ouviu. E se a gente consegue falar, a gente evita que essa bola de neve se forme para que a gente chegue em situações mais extremas. Continua a história pra gente. Eu vou só eu vou só colocar um pouco aqui, que eu já passei por isso, porque tive uma chefe que era tóxica, e ela falava muito mal de uma funcionária, e ela me comparava com essa funcionária que ela falava mal. Na época, eu não tinha habilidades para lidar com isso, eu não tinha ferramentas. Então eu sofria, ficava muito mal, aí eu acabei pedindo demissão e saindo desse emprego e saindo e ficando doente logo depois que eu saí. Então, olha aí, já é uma coisa que vem vida real. Sim. Total. E aí, só antes do Cleperon voltar, a Lira fez um comentário aqui que os pais são intelectualizados e prontos para enfrentar, em tese, um conflito de ideias. Mas quem não estava pronta para esse conflito era a menina. E aí ela foi postergando isso. Não sei se porque ela também achava que os pais poderiam ter uma reação inadequada, inesperada, um rompante, algo do tipo, ou se porque ela não tinha muita segurança sobre qual seria a reação dela diante da conversa.
Eu digo também que a minha percepção como leitor é que a família em si, ela não tinha essa... Por mais comunicativos e abertos que eles fossem, existia uma barreira muito grande ali. Era sempre o não dito, era sempre o que estava... os pais entregavam a ideia do que seria essa tia, do que ela era, porque era muito cristalizado essa ideia deles, do que essa tia era. E essa menina, tipo, então você quer? Você vai. Mas eles não intermediavam esse encontro com a tia. Ele simplesmente vai na casa dessa irmã e deixa a filha dele lá e vai embora. Tipo, a experiência é sua, converse você com ela. Nós não vamos nos meter. E foi assim que a história vai se desenvolvendo. Mas todos os ambientes, todos os personagens, que são muito poucos, por sinal, eles acabam orbitando nessa mesma ideia de segredos que vão sendo revelados com o passar do tempo. Na própria edição do livro, vale comentar, e foi até suscitado isso no decorrer do encontro, meu livro é todo anotado, tá, gente? Por causa do clube, eu tenho que fazer anotação, principalmente quando é o livro do clube. Ele começa cada capítulo com essas faixas pretas aqui. E aí a gente vai lendo as histórias e vai acabando conversando, só que com o passar dos capítulos, essas faixas vão começando a ficar mais claras. E a gente vai tendo uma ideia do que vai vir. Até você chegar no último capítulo do livro, em que você vê, deixa eu só achar ele aqui, literalmente o mapa de Nápoles, que a cidade se passa em Nápoles. E aí foi uma das coisas que foram suscitadas por um dos participantes, era, nossa, a gente consegue ver a cidade com o decorrer, com o passar dos segredos foram sendo revelados. Que é a vida mentirosa dos adultos, e a menina tem uma experiência do que é a mentira. E aí a gente pode questionar a respeito. Essas mentiras de que ela escuta são tantas, isso é muito spoiler se eu ficar falando todas essas mentiras. Mas ao final, assim, tudo clareou quando ela chegou nesse momento em que o que ela podia descobrir, o que ela podia experimentar, se clareou. E aí eu questionei, eu falei, gente, para mim parece um laboratóriozinho de rato isso aqui. Ela está perdida. Eu não vi como clarear. Ela está perdida em volta em um monte de mentiras, porque essas mentiras não vão cessar, essas mentiras não vão acabar, e ela vai continuar convivendo com essas mentiras, e sabe Deus mais quantas. Deus não, porque por ela ser não cristã, acaba nem podendo ter citado o nome. Mas e a história permeia assim. E ela recebe essa tia. E nós, como leitores, estamos aqui para julgar. E nós julgamos tanto a história como nós julgamos os personagens. Pelo menos no clube, eu espero que as pessoas façam isso. Que a ideia é fazer o julgamento daquela ação, a ideia é fazer o julgamento daquele personagem e deixar de lado a ideia de que é um personagem feito de papel para ele se tornar um personagem feito de carne e osso. E o ser humano, por estar intrínseco nele, essa questão do julgamento, a gente pode vir a trazer essa ideia dela, isso que ela fez, que levou a esse outro, será que isso é real, ou isso condiz, será que foi legal ela ter feito dessa forma? E nós, como leitores, julgamos. E aí começamos na seguinte ideia, e aí eu jogo para vocês imaginam como que é essa tia. Como que essa tia realmente ela é. Eu questionei muito, eu falei, a autora vai quebrar minhas pernas agora, vai colocar uma tia super legal, uma tia super amorosa, uma tia super maravilhosa. Não. A tia é insuportável, a tia é chata pra caramba. A tia é bruta, embrutecida. É uma tia que não tem meias palavras, parece que filtro social para ela acabou, não existe. Ela tá ali para soltar o que for, da forma que for, machuque quem machucar e o problema não é meu, o problema é dela. E é isso. É assim que ela trabalha. E aí isso mostra assim muito de novo o peso do rótulo. Por que essa mulher seria gentil, delicada, cuidadosa, se ela já é vista e colocada como uma pessoa ruim, feia por dentro e por fora? Seja isso dito para ela diretamente, ou seja isso implícito nas interações que as pessoas têm com ela. Porque o rótulo ele tem essa força assim, de mudar o nosso comportamento. Na psicologia a gente tem uma teoria que é a da profecia autorrealizadora. Então quando eu espero uma coisa de alguém, provavelmente essa pessoa vai atender a minha expectativa. Ela querendo ou não, ela sabendo ou não. Porque muitas vezes a minha expectativa já faz com que eu tenha comportamentos que favoreçam o comportamento da outra pessoa ou não. Nossa, é então, real. talvez essa tia, em outros contextos, que não seja com essa menina ou com essa família, se mostrasse de um jeito diferente.
Mas nesse contexto, com tantos rótulos, é difícil ela se mostrar diferente. É difícil ela ser diferente. Mas aí Diga. que tá a magia da escrita dessa narrativa. Apesar da tia ser, ao meu ver, tá, gente, detestável, ser uma pessoa que realmente eu era só no primeiro encontro, vazava e não conversava com essa tia nunca mais. Porém, contudo, todavia, a tia ela não é só isso. Ela tem outro lado. Ela tem um outro lado em que nós, como seres humanos, e a autora ela tem essa percepção, ela tem esse tato de poder escrever personagens que eles são muito complexos, de várias cores, texturas, sabores, pode dizer assim. Ao mesmo tempo que uma personagem é muito amarga, a outra é muito adstringente, a outra é muito doce, e a outra não é tão doce assim, a outra é mais palatável. Então, ela consegue colocar tudo isso dentro de um caldeirão só, dentro de um personagem só. E aí, só com o decorrer da história que a gente vai descobrindo isso. São os pequenos detalhes que você vai desvendando algumas mentiras. Algumas são muito perturbadoras, principalmente para uma criança, né? Mas porque aos olhos de uma criança que a gente fica sabendo de toda essa história. E essa mentira vai abrindo espaço para outras famílias que fazem parte do núcleo dessa história, desse enredo. Você começa a perceber não só o impacto daquele que omite, e tem muitas das coisas que não são mentiras, são omissões. Algumas pequenas, outras muito grandes. Mas essa criança ela vai aprendendo na porrada o que é mentira, o que não é, o que é só uma omissão. E o legal é que no decorrer da história ela começa a cometer aquilo que ela experimentou. Ela começa a deixar de falar, um exemplo. Quando ela se encontra com a mãe pergunta, mal pergunta, para falar a verdade, a respeito como é que tinha sido, né, a tarde com a tia e tudo mais. Aí, por ela saber que a mãe iria gostar de ouvir que a tia não era uma tia legal, ela falava, ela é muito insuportável, ela é muito complicada, ela é muito aquilo, e a mãe ficava bem, então ela ficava quieta, só que no fundo, ela achava a tia de uma forma ou de outra, não, é legal, é minha tia, ela é isso aí, entendeu? E ela começou a trabalhar isso, e isso eu achei mágico, porque a personagem consegue mesmo, a criança, cometendo os mesmos erros, pode-se dizer assim, ou acertos, não, vou mudar, a mesma caminhada que os pais, que são omissões, são mentiras, algumas pequenas, outras grandes, aí eu não estou querendo colocar um peso moral em cima se a mentira é válida ou se não é. Na história ela acontece, para ela desenvolver, ela tem que existir. Não é à toa que o nome do livro é A Vida Mentirosa dos Adultos. Muito legal essa percepção. Eu lembrei, Andressa, de uma participante nossa que a gente teve uma conversa em relação a essa questão da complexidade das pessoas. Que não dá para colocar nas caixinhas, né? A gente trabalhou com autistas. Então, a gente teve essa conversa no nosso grupo do ano passado em relação a isso. E é muito legal perceber, né? Quando você percebe que não tem caixinha, que as pessoas são complexas mesmo. Não vai ser só um lado. E que tem situações e situações. E quando a gente fala do rótulo, não é só o falar, mas também o pensar e o encaixar as pessoas num rótulo. Porque às vezes eu tô interagindo com alguém e eu falo, nossa, essa pessoa é tão cansativa, ela é muito chata. E aí eu interajo com ela em outro momento e eu tenho outra percepção. E eu interajo em outro momento e tenho outra percepção. E às vezes as percepções que vêm depois quebram as percepções que vêm antes. Como diz o ditado, a primeira impressão fica. A gente fica marcado por ela. Mas nem sempre é no sentido de acreditar cruamente nela. Às vezes é com essa disparidade, né? De, nossa, quando eu te conheci, eu achava que você era uma pessoa insuportável. E à medida que a gente foi tendo contato, eu percebi que, na verdade, você é uma pessoa fantástica. Isso também nos gera. O engraçado é que eu converso muito com o curador antes do debate em si, para a gente poder ter ganchos, vai que no debate a coisa, né, fica muito silenciosa, a gente tem que jogar algumas coisas para debate. Nesse não foi preciso, tá? Quero só deixar bem claro que as pessoas começaram a falar e não tinha, a gente teve que acabar o encontro. Gente, vamos acabar o encontro, porque era muita gente querendo falar a respeito. E uma das coisas que foi levantada no clube, e eu levantei com a curadora, com a Consuelo, foi uma das cenas do livro. Eu vou poder falar porque não é um grande spoiler, porque o bom desse livro não são as reviravoltas, os plot twists, não tem. É o cotidiano.
aquilo que acontece muito, que pode ser dentro da nossa casa, com nós mesmos e com pessoas que a gente conhece. E uma das cenas dessa criança, ela está sentada no chão, numa sala, assistindo televisão, que esteja com as amigas, que são as filhas de um outro casal que os pais também estão. Todo mundo, sabe, os adultos, aquela cena clássica, os adultos na sala, sentados numa mesa conversando, e as crianças deitadas assistindo televisão. E aí ela olha para baixo da mesa. Quando ela olha para baixo da mesa, ela vê que o pai das amigas dela está passando o pé no tornozelo da mãe dela. E ela acha aquilo assim, quando eu li aquilo, eu falei, nossa, tá rolando um caso. Eu pensei, tá rolando um caso e a menina pegou. Lá vem mais uma mentira, porque com a percepção do livro, com a leitura, a gente vai ver que a relação do pai e da mãe dela não são das melhores. O pai é ausente, pode dizer assim, a mãe é egocentrada demais e, ao mesmo tempo que é egocentrada demais, ela é uma pessoa que tem uma autoestima baixíssima. Ela coloca o mundo ao redor dela, mas ela, com o decorrer da história, você percebe, gente, era uma outra grande mentira, porque ela não tem autoestima nenhuma. Nenhuma. E aí eu questionei, eu falei, nossa, Consuelo, eu achei que estranho, né? Que situação. Ela falou bem assim, mas você achou que eles tinham um caso ali? Eu falei, achei. Claro, tá? Por que se ele tá passando o pé nela, por que ela não tirou a reação de virar a mesa, alguma coisa assim? Ela falou assim, e o estado de choque? E o estado de choque? Por que ela não ficou tão chocada naquele momento que ela não tirou o pé? E a autora não confirma se a partir daquele momento existe um caso, se não existia. Fica pra gente, leitor, julgar. E o meu rótulo foi, ela foi permissiva, se ela foi permissiva foi porque ela aceitava, foi porque ela compactuava. E aí, aos olhos de outras pessoas do clube, eu falei, realmente pode ter sido um choque muito grande para ela ter recebido aquele contato, aquele toque. É muito interessante essa reflexão. E aí me faz pensar sobre a assertividade, né? Porque ela levantar a mesa e falar, como assim? Você está me assediando? Demanda muita habilidade. E se ela é uma mulher tão insegura como você colocou, provavelmente o padrão dela não é de assertividade. É de inassertividade total. É uma pessoa que não comunica, que não fala das suas angústias, não fala do que não gosta, não fala das injustiças que sente. Ela é permissiva com todas essas questões. E com questões mais leves, também com questões mais graves. Com questões muito graves, no decorrer do livro a gente percebe que ela simplesmente omite. Ela omite, ela não deixa, e você fica lá como leitor e fala assim, mulher, pelo amor de Deus, levanta, cara. Levanta, dá uns 3 tapas nele, levanta, sai daí. Para de fazer isso. É é meio louco, assim, você ficar olhando. Gente, a gente sabe, tem um programa de televisão que está fazendo um grande sucesso em que a gente está lá para julgar, e é a mesma situação, Carla Dias e Arthur, a gente está aqui nesse livro, é isso aqui. É a mesma coisa. Você olha e você fala, cara, levanta, mulher, não faz isso, mesmo separada. Ela ficava querendo agradar e sabendo de tudo que o marido tinha feito. Eu falo, não acredito. Não acredito. E aí, assim, tem horas da conversa que eu fico perdida por qual caminho eu vou. São eu vou tantas mudar opções. São tantas opções, tantos caminhos, tantas possibilidades. Mas eu vou mudar um pouco o caminho para falar sobre modelo, né? Que você falou que a menina começa a repetir esse padrão de omissão e de mentiras. Isso mostra o tanto que é importante os adultos ao redor dessa pessoa em desenvolvimento, não só dos adultos, mas assim, as pessoas que convivem, terem comportamentos adequados. Porque se a menina começa a entender que, então, o que é mais saudável, o que é o padrão, o que é o normal, é a omissão e a mentira, é o caminho que ela vai seguir. Dificilmente ela vai conseguir seguir por um caminho diferente. Não estou dizendo que é impossível. Tem situações e situações. Mas a probabilidade é que ela siga o modelo que ela está acostumada a ver. E se ela viu todas essas mentiras, todas essas omissões, e percebe que, apesar de tudo isso, ela ainda tinha, antes dessas descobertas, uma percepção de família minimamente estável, bem, saudável, ela começa a ver que isso, de certa forma, faz sentido. Porque faz. Não é o melhor caminho, não é o mais saudável, mas faz sentido. E aí ela começa a adotar esse mesmo padrão de comportamento. Exatamente. Ela faz isso com... E é legal ver a forma como essa personagem começa a desenvolver esse tipo de habilidade
que é simplesmente ela saber se comportar ou saber o que falar. Não digo comportar, fica meio estranho, fica meio limitador, mas é como se ela soubesse usar as palavras e com quem usar essas palavras. Para replicar aquilo que a tia falava, o que ela escutava, são duas personagens muito distintas, é a mãe dela e a tia dela. Então, ela entrava em conflito o tempo inteiro. Nossa, minha tia é desbocada, minha tia fala dessa forma muito direta comigo. E minha mãe não, minha mãe é muito retida, muito reclusa, muito assim. E a gente não consegue, quer dizer, nós como leitores, a gente começa a perceber que existe uma variação gigantesca de comportamento delas duas, assim como o pai também. E olha que o pai são irmãos, né? E ao mesmo tempo em que esse pai é irmão, por lá na Itália, por ter essa questão do dialeto, ele foge do dialeto, porque ele não quer mostrar a raiz de onde ele veio, mas às vezes ele solta. E aí você, como leitor, percebe, olha, ele pode ter saído de tal lugar, mas tal lugar não saiu de dentro dele, porque é a origem dele, é quem ele é. Mas ele tenta, todo momento, ele tenta esconder isso. Ele tenta colocar como se ele fosse uma outra pessoa. Não é como se fosse uma outra pessoa, é como se aquela origem dele não o agradasse. Então, bem, gente, tudo é uma percepção de um leitor apenas, tá? Existem várias percepções de várias pessoas do próprio clube que tiveram ideias totalmente diferentes da minha, mas percepções da minha. Mas o espaço aqui não é pra gente falar de fatos, não é falar da intenção da autora, porque a intenção dela só ela sabe. Mas é as nossas leituras e as nossas interpretações. E aí quando você me fala dessa mãe tão passiva, permissiva, assim, com dificuldade de se colocar e se impor, e ao mesmo tempo a tia desbocada, aquela que eu falo mesmo, como a gente tá mais acostumado aqui na nossa cultura. Todos temos alguém. Todos temos. São duas pessoas assim, realmente tão diferentes e são em extremos as habilidades sociais. Quando a gente vai estudar assertividade, que é o que eu falei, né? Que é essa coisa de conseguir se impor, defender os seus direitos, a gente tem os dois extremos. Um é da agressividade, que eu não me importo com o direito do outro, com o bem-estar do outro, com o que o outro vai sentir, com o que o outro vai pensar. Eu só tô preocupada comigo. Tá muito... A agressividade, ela tá muito ligada com o egocentrismo. Que você falou que também é uma característica da mãe, que é passiva. Que não consegue se colocar, que não consegue falar. E aí, quando a gente consegue chegar num equilíbrio, que é o que seria esperado de uma história mais romântica, que essa menina que estava em convivência com as duas chegasse, é quando a gente consegue ter resultados mais interessantes nas nossas relações. Só que, de novo, se ela não tem nenhum modelo adequado, é difícil para ela encontrar o caminho para essa resolução mais harmoniosa. São várias outras passagens do livro. Estou tomando cuidado para não dar muito spoiler, porque primeiro que foi uma das minhas melhores leituras do ano. E eu recomendo muito para todo mundo, porque não é todos que vão gostar. Porém, para quem tiver a paciência de ler a história, ela é muito cotidiana, ela é muito sobre obviedades, é óbvio que o adulto mente, é óbvio que uma criança ela fica assustada quando ela se depara com situações desse tipo. E é óbvio que ela vai replicar aquilo que ela recebe, aquilo que ela vê com naturalidade, e faz parte pelo menos ao meu ver, tá, gente? Então, uma outra parte do livro, olha só que coisa engraçada. A personagem escuta a vida inteira porque os pais não são cristãos, os pais são totalmente, eles levantam muita questão da política, do comunismo em si. Então, ela acaba indo para uma igreja, junto com a tia dela. Olha, já tem uma distinção enorme do pai e da irmã. Então a tia leva ela porque a tia foi amante de um cara por um tempo e esse ser humano veio a falecer e ela ficou sendo amiga para criar os filhos do cara que ela teve um caso. Você vê que loucura que se embrenha essa história. E aí ela acaba conhecendo um rapaz dentro da igreja e que ela fica totalmente abismada por ele, pode-se dizer assim. Ela fica, como se como é que chama? A força gravitacional dele foi tão grande que puxou ela para ela. E aí a gente tem uma grande contradição, porque é um cara religioso e o pai dela não era de forma nenhuma. Então ela fica será que ela como adolescente não está fazendo isso para implicar com o pai, já que as desavenças que eu não relatei aqui, mas acontecem no decorrer da história e são muito grandes, muito intensas? E acontece uma situação do livro em que eu
tentei colocar esse personagem, olha, eu falo como se a pessoa existisse. Quando eu compro a ideia do livro, eu fico nessa. Poxa, mas existem, né? Existem. E aí, quando ela fala a respeito, quando ela começa e acontece um momento específico, eu falei, nossa, ele vai agir assim com ela. Ele vai fazer exatamente assim com ela. E ele não faz. Eu falo, uai. Da mesma forma que eu imaginei que a tia fosse ser super agradável, que a autora ia brincar com a gente nisso, de percepção, não foi. Ele simplesmente quebrou mais uma vez minhas pernas. Já estavam quebradas com o decorrer de toda a história, e aí lá vem a autora me dar mais uma paulada, e eu fico, caramba. Essa é uma das grandes, é a questão do rótulo. A gente vê personagens o tempo inteiro do livro, e assim na vida também, né? A gente vê um pai que é um pai mentiroso, que é um pai manipulador, que é um pai que se coloca acima de tudo e de todos. É como se eu estou bem, tá tudo bem. Se eu não estou bem, mas vocês estão, problema de vocês, eu não estou bem. Então não acontece. Então ela tem um tio, né? Que é o pai das crianças, que é um cara extremamente abusivo, que é um cara desrespeitador. Esse sim pode ser considerado praticamente um criminoso, porque ele tem uma necessidade de colocar a mulher como objeto sexual, seja ela uma mulher, seja ela uma criança, e ele a autora deixa isso muito claro, que ele fica com os olhos muito em cima dos seios, ele fica olhando pro meu seio, aquela coisa toda. Então a menina jogou esse tipo de espelho que ela tinha dos homens nesse rapaz. E por incrível que pareça, ela almejava de alguma forma que aquilo fosse acontecer. E não acontece. E aí a gente tem outro... E olha que eu falei, hein? Não tem plot twist nesse livro e tal. E aí tem uma coisinha pequena ali, minuciosa. Pá, a autora joga pra você aqui. Ele não é igual. Mas nós, como leitores, a gente rotulou aquele cara que ele iria fazer aquilo. De que era mais uma grande mentira, aquela história dele ser muito religioso, muito educado, muito, sabe, muito respeitador. Eu falei, cara, vai vir um mega psicopata aí, vai vir um tarado, vai vir um abusador, e não é. Muito interessante. É muito interessante. Você vai falando, eu só vou lembrando de pessoas da vida real. E assim, por isso que eu falo, existem, essas pessoas existem. Sim. A Ligiane, ela trouxe um comentário, mas eu não sei sobre qual personagem ela tá falando. Que ela tá falando que... mas ele era um cara admirado pelo pai, por ser estudioso. É o Roberto, que é esse personagem... acho que é esse que ela tá falando, do Roberto, que é o personagem que a gente tá falando do religioso. Ou ela está comentando, já tem um mês que eu li o livro, tá, gente? Ou ela tá comentando a respeito do pai da menina. Que ele era realmente muito estudioso, ele vivia para estudar. Tem isso. Roberta aí, ó. Ela tá falando que o pai admirava o Roberto por ser estudioso. Ah, sim, entendi a pergunta. Ah, claro, né? Porque o pai dela era estudioso, assim. Ao mesmo tempo que são caminhos diferentes, em que a tia odiada, detestada, que é Vitória, e a... Eu acho que é Vitória, me corrige, Lid, se é Vitória o nome da tia mesmo, acho que é isso. Se a tia foi por um caminho, o pai foi por outro. O pai foi por caminho de estudar, de ser um cara intelectual, de ser quase que sei lá, uma biblioteca ambulante. E no livro, a menina, elas têm abertura e conhecimento para esse tipo de ação solitária, que é ler. Ela cita muito isso. Meus pais são apaixonados pela leitura, eu lia isso, lia aquilo, então. Muito interessante. Achei interessante o nome da tia, né? Vitória. É um nome que traz muito significado da história, né? Que a tia é colocada basicamente como um fracasso, uma pessoa ruim. A Lidiane já confirmou, é Vitória mesmo. É isso aí, então tá, eu tô procurando o meu livro. Tudo na percepção do pai e da mãe da menina. E o nome dela é Vitória. Detestável, por sinal. Uma Vitória detestável. E aí eu ia comentar sobre o que a Lidy tá falando, né? Sobre o pai admirar o outro personagem, porque esse personagem tem uma característica igual a dele. O pai é estudioso, o Roberto também é estudioso. E nas nossas relações é muito isso, né? A gente se relaciona com pessoas que são iguais ou muito parecidas com a gente em alguns aspectos. Claro que ninguém é igual a ninguém, mas a gente se aproxima pela similaridade. E também se a pessoa apresenta características que eu admiro. Às vezes eu nem tenho, mas eu admiro. E aí eu quero estar perto dessa pessoa.
Dificilmente ele admiraria uma pessoa que é completamente diferente dele. E é assim com a gente também. Não é uma coisa só dele e nem é uma coisa boa nem ruim. É uma coisa comum. Uma coisa comum. Não é à toa que nós, como leitores, a gente acaba lendo a história e você vai se apegando a um personagem ou outro, você vai gostando de um ou de outro. Aí ali colocando, o pai era muito egocentrado, nossa, demais da conta. E aí acontece, eu mesmo, a personagem que eu fiquei com dó, com pena, eu não gosto de sentir dó e pena das pessoas. Mas eu mais uma vez colocando a personagem de papel como uma pessoa. Mas eu senti dó e pena dessa mãe, porque ela se joga no nível tão abaixo do solo. Ela não chega a ser nem o chão para aquele homem pisar, porque ele até o pé dele, a sola dele ela estaria muito abaixo desse chão que esse homem pisa. Isso me incomodou muito. Eu falei, cara, cadê esse amor próprio dessa mulher? Ela não tem de forma nenhuma. E aí as coisas, né, enfim. Sim, aí a gente poderia entrar num outro assunto que daria uma live inteira, que é relacionamentos abusivos. E assim, o quanto que talvez essa mulher não fosse tão inassertiva na história de vida dela. Mas os relacionamentos abusivos, eles têm uma configuração de que vão deteriorando aos poucos. É como se a pessoa fosse uma rocha completa, inteira. Claro que nem sempre quando a gente entra num relacionamento abusivo a gente tá inteiro, a gente tá bem. Às vezes a gente já tá ali aos pedaços e a pessoa se aproveita disso, mas às vezes a gente tá bem. E a pessoa vai ali tirando um pedaço e tirando outro, e colocando rótulos, e colocando uma série de crenças e estigmas nessa pessoa, que faz com que ela acredite que ela não merece nada mais que isso, que todo o sofrimento que ela tem é culpa dela, e que ela não pode fazer nada pra isso. Isso é o livro. Sim. Essa garota, ela tem a autoimagem dela destruída o tempo inteiro. A pessoa se perde totalmente. Ela se perde de si, né? Ela tenta alcançar outra coisa, ela tenta ser outra pessoa, ela tenta ser o que o outro quer, ela tenta várias coisas, ela não deixa de ser ela, total. Nossa, desculpa te interromper, mas porque me veio uma memória agora, uma lembrança ou uma metáfora que eu posso fazer. É como se essa menina fosse Dorothy do Mágico de Oz. Ela está caminhando pelos tijolos, pelas estradas de tijolos amarelos, em busca dela mesma ali. Mas ela sempre tem alguém, e aí a gente pode colocar como espantalho, como o leão, como o homem de lata, mas aí a gente joga eles como personagens detestáveis, não como personagens que venham a agregar. Eles vêm sempre para tentar tirar ela daquele caminho, para fazer, não, a autoimagem dela mesma é o tempo inteiro jogada em xeque. Ela sofre um abuso sexual, sim, vindo de um outro jovem também, e a cena é descrita de uma forma tão tranquila, assim, tão, não é tranquila, mas é natural para ela, que nem ela percebe o que está acontecendo. Agora, você, leitor, você está lendo, você fala assim, garota, corre, cara, sai daí. Menina, sai daí o que você está fazendo. Aí quando você vê, é um moleque, um irresponsável e tudo mais, só que ao mesmo tempo em que ele faz o que ele faz com ela, e é uma destruição dela como pessoa, que ali ela começa, para mim, sendo devastada, ela não sabe trabalhar direito as coisas, ela não tem essa percepção. Sim. Aí eu fico perdida, são tantos pensamentos. Nossa, mas eu te interrompi. Perdão, não faço muito relevante. Não, você não me interrompeu, não. Eu acho que também não interrompeu a Dai, não. Eu acho que eu já tinha terminado. Mas assim, sim, sobre a questão do relacionamento abusivo. Gente, essa televisão, eu não sei o que tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo, essa questão da menina, né, do abuso, é o que eu queria falar, que eu me perdi. Na maioria das vezes, quando a gente passa por uma situação abusiva, na hora não parece que é abusivo. A gente entra em estado de choque, como foi com o caso da mãe lá que a gente estava falando, e a gente só vai cair a ficha muito depois. Sim. Assim, é rara a situação que você passa por um abuso assim que é escrachado, que só a ficha cai na hora, porque é tão impossível, é tão improvável, que tá longe. E a gente também não é educado para perceber, não foi educado para perceber isso, né? Então... E nem para reagir a isso. Às vezes tá muito mais de algo dentro de mim, assim, que eu imaginei, né? Eu queria que aquela personagem virasse a mesa, quebrasse meio mundo da casa, pegasse a filha dela e fosse embora, alguma coisa. Não fez.
Assim como várias outras situações, como essa cena, nesse momento em que essa criança, para mim é uma criança, ela sofre o abuso, eu imaginei, gente, sai daí, abre essa porta, sai correndo, grita, dá um chute nele, enfim. Não, ela não faz. E aí a gente vai percebendo que são literalmente pessoas muito passivas. Eu vi assim, sabe? Pessoas passivas o tempo inteiro, mas passiva dá a entender que ela tem consentimento da coisa. Às vezes ela não tinha nem consciência do que estava acontecendo. E aquilo vai acontecendo. É falta de preparo, falta de maturidade, de construção. Mas isso é tão vida real, né? Total. Quantas pessoas, né? Não tem essa não tem força, não tem consciência, não tem apoio. Tantas pessoas passando por dificuldades nesse sentido. E tem essa sensação, essa percepção de eu não tenho escolha, não tinha nada que eu pudesse fazer. Ele era muito mais forte que eu, ninguém ia me dar crédito, ninguém ia acreditar no que eu estava falando. Eu não tinha escolha. E aí a gente se vê numa situação de abuso, sendo, de certa forma, conivente por não reagir, mas ao mesmo tempo também sem recursos psicológicos, cognitivos, para ter uma reação adequada. E ao mesmo tempo, se a gente tem uma reação inadequada, tudo pode se voltar contra a gente. Isso também é muito real. Assim, quando a gente vai falar sobre pautas que são muito recentes, e assim, não só sobre abuso sexual, mas sobre preconceito, por exemplo, o racismo, né? Sempre que uma pessoa negra se coloca, fala, é assertiva, o problema volta para ela. Ela não é validada. Isso acontece com todo tipo de abuso. Todo tipo. Abuso de gênero, sexual, todos os tipos de violência. Sempre tem aquele questionamento. Mas o que é que você fez para merecer isso? Como se o responsável pela violência que você sofre fosse você. Então, reagir é uma escolha muito difícil. Não só pelas questões de habilidades, mas também por toda uma questão social. Vale a pena reagir? E aí eu digo para você, agora cabe até uma reflexão para mim. Por que eu, como leitor, imaginei, reage? Por que eu não pensei, cara, para de fazer isso? Né? Pro rapaz que estava cometendo abuso nela, claro, tá aqui dentro, né? Não tem um controle disso, mas eu falava, por que você não tá fazendo? Por que você tá fazendo? Para, cara, não, moça, menina, corre. É fulano, não faça. Mas aí a gente já joga em cima da vítima. Jogando a responsabilidade nela, né? Sim, a Ligiane tá falando aqui, eu acho que com a desestrutura da família perfeita dela, ela se viu sem recursos. Então, quando a família quis amar, ela se vê sem recursos. Culpada de ter aberto a tia e passou a ter comportamentos autodestrutivos. Eu acho que, de novo, a gente volta nessa coisa de culpar a pessoa que está sofrendo. Como se ela tivesse se colocado nessa situação. Não estou dizendo que isso não aconteceu. Pode sim ter acontecido. Mas não é uma coisa tão linear assim. Você vê o seu mundo desabando e automaticamente tem comportamentos autodestrutivos. Nesse começo, o mais esperado é a apatia, que é o que a gente está falando, de não ter reação, de ter dificuldade de se colocar. A Lídia é fantástica, a Lídia poderia ter participado dessa live também. A gente vai ter que chamar realmente. A gente precisa realmente mudar essa visão da vítima, né? Porque a vítima, ela tá precisando de ajuda, na verdade, né? E não, assim, que fica exigindo tanto da pessoa. Ela precisa de acolhimento, né? Precisa de ajudas reais. Gente, eu vou ter que falar, eu não sei se vocês estão escutando, mas tá um barulho. Vocês estão ouvindo? Tô ouvindo. Eu não tô ouvindo. Aqui? Eu não sei, se é algo tipo uma interferência, né? Eu não sei. Um vento, sei lá, a gente parece que tá dentro de um furacão. E eu não tenho. Mas eu tô com a janela fechada. Eu também. Pode ser sinal, tá? Pode ser sinal, pode ser coisa aqui do meu, mas pra mim tá bem alto. Eu não sei se para as pessoas que estão assistindo também estão escutando. Eu não sei, gente. E assim, eu também, assim, a janela daqui tá parou. fechada. Voltou. Então não é aqui, Deixa. porque o barulho tá igual. Deixa, não tem problema, pode deixar. Mas conta mais alguma coisinha que dê pra gente comentar nesses 6 minutos que nos restam.
Então eu vou aproveitar esses 6 minutos para dizer para as pessoas o seguinte, que eu estou tentando procurar, e o meu livro ele é todo. A Lidiane falou que não tem barulho para ela. Tomara, então. Ai, meu Deus. Então é esse espírito que tá habitando aí, ligando a televisão, tá aqui. Daqui na minha casa, Deus me livre. Meu Deus do céu, tá repreendido. A gente consegue... Desculpa, só para... porque o tema do livro é bem pesado. Outra coisa que as pessoas comentaram no grupo que eu achei muito legal é que, eu li muito rápido, é um livro muito leve, como a gente lê rápido, coisa parecida. Eu não achei. Eu achei que foi... Eu vou só tentar baixar o meu volume um pouquinho para ver se melhora aqui para mim. Eu achei... Consuelo falou que tem barulho. Eu... A gente nem fala isso. Ai, Deus me livre. Ainda bem que é um livro super natural, não é? Será que não sei. Vamos rezar, vamos tirar um minuto para rezar. Eu vou até tirar a televisão da tomada agora. O cinema já falava, né? Poltergeist. Eu tô tentando achar uma parte legal pra gente poder fechar literalmente com chave de ouro, porque Consuelo que tá aí falando, ela que foi a curadora do livro, tá, gente? Foi ela que escolheu o livro. E aí, pronto, uma parte bem legal que eu posso falar a respeito. A curadoria, ela entrega sempre as pessoas, quando estão escolhendo um livro, eles entregam pra gente a oportunidade de um livro que eles leram, que eles gostaram muito, que acaba suscitando algum tema, alguma coisa parecida. E nessa, Consuelo veio pra gente com uma sinceridade explosiva, gigantesca, e falou: vamos conhecer essa história juntos. Então todo mundo foi às cegas cair nesse livro, todo mundo mergulhou às cegas nessa obra. E aí eu digo para você que foi uma das melhores receptividades que a obra pode ter. É claro que não foi unanimidade. Unanimidade a gente não tem em lugar nenhum, seja ele qual for. A gente tem aqueles livros que são mais queridos, mas tem aqueles que não são. Esse entrou no hall daqueles que são dos mais queridos, porque as pessoas primeiro tinham uma expectativa muito grande. Ela falando não, é muito assunto para falar. Tem uma pulseira que é quase um personagem dentro da história. Você vê o pessoal do clube que participou, que leu o livro, tá bem ativo na live aqui, comentando a respeito. E realmente você consegue extrair muita coisa. A história, a narrativa dela é muito boa, não é cansativa, é muito real, é muito crua, vivi isso em algum momento, conheço alguém dessa forma, essa situação poderia acontecer comigo, ou eu pratico determinada ação, determinado rótulo. Aqui eu, como leitor, eu mesmo rotulei os personagens o tempo inteiro. Ele vai fazer isso, não fazia. Ele vai fazer isso, não acontecia. E assim foi construindo. Foi um dia de um encontro em que a gente conseguiu escutar muita gente. A gente escutou muita gente a respeito de vários pontos de vista, e foram quebras de rótulos e conceitos e preceitos, enfim, que foram muito interessantes. A Consuelo acabou de colocar gatilho para muita coisa, em definitivo. Sim. Gatilho definitivamente para muita coisa. Sobre isso, né? Para algumas pessoas foi um livro leve. Talvez porque as pessoas conseguiram perceber essas violências que se colocavam de forma tão sutil no livro. Então, se você faz uma leitura direta e não reflete muito sobre o que está acontecendo, é leve, é tranquilo. Mas quando você para prestar atenção nos detalhes, nas nuances, no que implica o que está sendo dito ali, aí sim é gatilho para muita coisa. Aí sim é pesado. E a vida eu digo para você que até a recepção desse tipo de, por considerado o livro leve ou não, é porque a gente é bombardeado o tempo inteiro, seja pela literatura, por qualquer outro tipo de arte, cinema, televisão, enfim. A gente é bombardeado com aquela coisa muito explícita, entende? A gente é bombardeado com, exemplo, a gente é bombardeado com um terror e ele é escrachado na sua cara. Você tem que ver tudo. E o que é implícito, muitas das vezes, ele passa despercebido porque a gente já está desacostumado a essa coisa que está implícita, essa coisa que é mais sensível, esse pequeno detalhe. Então, só que, bem, a leitura que eu fiz junto com a Consuelo, você tinha que estar nessa live para você falar, porque ela tem percepções fantásticas a respeito. Convidem ela, meninas, para falar a respeito disso, tem muito mais propriedade do que eu. Estou super interessada.
ela até citou um tema, uma parte que muita gente reclamou do final da obra. Eu não vou falar do final, porque aí eu quero que as pessoas tenham a leitura, leiam e percebam se elas vão ter a mesma opção que os outros. Eu sou apaixonado pelo final do livro. Por quê? Aí eu não vou dizer. Mas eu gosto muito do final do livro. Eu estou procurando alguma parte que fale, mas eu já citei tanta coisa. Eu estou tentando achar um momento em que ela percebe... Aí aqui, ó, achei. Isso é uma percepção da própria filha. Abre aspas. Eu dei nele um abraço bem apertado, no pai, tá? Como não acontecia há 2 anos, desde quando desejei me sentir grande. Mas com surpresa, com incômodo, senti em seu corpo um cheiro que não parecia dele. Um cheiro ao qual eu não estava acostumada. Aquilo me suscitou um sentimento de estranheza, me causou um misto incongruente de sofrimento e satisfação. Nesse momento, ela começa a perceber uma das mentiras do pai. Ele começa a perceber os momentos em que ele sai para fora, sai para fora, ótimo, perdão, em que ele sai de casa e vai, vou fazer tal coisa e demora muito para voltar. E aí ela, mesmo sendo uma criança, mesmo tendo esse distanciamento do pai, que ela acaba relatando que são 2 anos sem dar um abraço do pai, ela percebe um cheiro do pai diferente. E aí você, como leitor, opa, o que está acontecendo aqui? E ela começa, mesmo que ela não tenha notado o que nós percebemos, ela, por ser uma criança, ela tem uma coisa estranha aqui. Ela já começou a tirar aquela ideia de que o papai é perfeito, que o papai é quase um santo, imaculado, entendeu? Não, esse santo é oco, esse santo tem alguma coisa aí por trás. Sim, e eu acho que é interessante você trazer esse trecho, porque ele se reflete muito a nossa maturidade, né? O nosso desenvolvimento, ele é muito isso, assim, as nossas frustrações com relação às autoridades, especialmente as autoridades pai e mãe. Mas também o quanto as crianças são sensíveis. Eu acho que a autora coloca isso de uma forma muito evidente. Eu acho que, assim, tá no título da obra, né? Tanto que as crianças percebem. Elas percebem tudo, elas são sensíveis a tudo. E nós, como adultos, temos a ingenuidade de achar que não. Que elas não percebem, que elas não notam, que elas não entendem. E mesmo que elas não entendam na complexidade geral, elas sabem. E isso é o famoso tudo... onde a fumaça a fogo, né? Elas podem não saber de onde está vindo, ou o que está originando aquela fumaça, mas tem alguma coisa estranha ali. E aí a gente vê essa personagem passando por isso. São esse tipo de situação em que vai passando no livro, entende? Ele não é explícito, ela não vê uma marca de batom, ela não vê o pai com o cabelo molhado, ela não vê o pai conversando no telefone, cochichando, aquela coisa mesmo que o livro se passa em anos anteriores e tal. Então, mas ela não vê esse tipo de coisa. Foi o sentido dela. Foi a única coisa que ela tinha para perceber ali, o sentido, o olfato. Ela sentiu um cheiro que não era do pai dela. E aquilo, de alguma forma, causou um certo desconforto ou colocou uma interrogaçãozinha na cabeça dela. Nossa, gente, eu achei tão vida real esse livro. O que eu tenho para dizer é, leiam. É um livro fantástico, eu gosto bastante desse tipo de literatura. Eu sou um grande apaixonado por Helena Ferrante, a partir do momento que eu li essa, a primeira obra que eu li dela, tá? A curadora colocou para mim bem assim, no dia do debate, você estava muito empolgado, você estava um defensor assíduo com bandeirolas e aquela tudo do livro. Estou e continuo, porque é uma literatura que me agrada, porque ela suscita um debate muito interessante. Por mais que eu pense diferente de algumas pessoas, o que é totalmente natural, e cabe também às pessoas a não gostarem da obra, seja ela qual for, mesmo que seja 20 mil léguas submarinas, entende? Não importa qual obra for, você pode vir a não gostar dela, mas cabe o debate, cabe você falar a respeito, você discutir, enfim, é isso. Eu achei maravilhoso. Tipo, esse livro, muito vida real, gente. Só fiquei lembrando de casos aqui. Melhor livro só a nossa conversa. Adorei a live, gente. Assim, de verdade. Eu já tava empolgada, né? Porque nossa reunião foi também fantástica. Mas eu acho que a live conseguiu ser melhor que a reunião. Assim, eu tô abismada. Agradeço a Helena Ferrante, agradeço a Consuelo, por ela que escolheu o livro. Então foi muito bom. Consuelo, eu que agradeço, viu? Obrigada, Consuelo. Conversar com a gente esse livro ou sobre outro livro que você também quer conversar, fica à vontade. Eu acho que é um espaço muito propício. Eu acho que é uma reflexão muito rica da gente ter, assim, com base em histórias que as pessoas têm acesso.
Porque às vezes quando a gente fala de habilidades sociais, a gente fica falando de histórias que são muito subjetivas, que, claro, todo mundo já vivenciou de algum jeito, mas quando a gente tem um livro, a gente tem um contexto completo, a gente tem a história pra gente analisar, traz uma riqueza muito maior, como foi dessa live aqui hoje. Sim, muito legal esse formato, né, Andressa? Vamos fazer mais vezes dessa forma, com livro, muito legal. Eu até lembrei aqui que no nosso treinamento a gente faz indicação de livro também para as pessoas irem acompanhando de acordo com o que a gente vai passando. E agora, no encontro de assertividade, os adultos vai ser esse, com certeza. Eu tenho um livro que eu li pelo Clube do Livro com o pessoal, com vocês, e é esse daqui, ó. A Virtude da Raiva. E tem, você viu, André? E tem no nosso treinamento. Eu coloquei como indicação em um dos encontros. No encontro de expressão emocional. Foi nesse? Eu esqueci qual foi o encontro. Foi muito bom, muito bom. É uma leitura muito boa. Agradeço, meninas, de coração, viu? Eu que agradeço. Muito e obrigada. Já pode programar para fazer live sobre o livro que vocês estiverem lendo depois que vocês se reunirem sobre ele. Porque eu amei o formato, eu amei a conversa. E eu acho que tem que ser amei. Mas a gente vai Eu vou entrar. Eu vou entrar em contato com você. Qual é o nome? Maria Altamira, da Maria José Silveira. É um livro que fala sobre personagens femininas, duas personagens que acabam saindo de um problema que ocorre, um problema da natureza, um grande terremoto numa cidade do Peru, se eu não me engano, e ela vem parar no Brasil, e aí envolve o rio Xingu, enfim, toda uma outra questão ambiental e social do nosso país. Muito legal. Eu vou entrar em contato com você, Clayper, pra gente conversar sobre a próxima live. Pode sim, pode sim. Já pra ninguém poder falar que a gente não... Olha, a Clélia falou, achei muito legal também. Ai, que ótimo! Gente, a gente tá assistindo um detalhe muito importante. Quem tá assistindo aí, tira um print pra gente postar. Por favor. Faz pose, Clayperon. Tiraram, será? Senão eu vou tirar. Vamos lá. Tirei. Tirou? Olha, vale a pena a gente tirar cada um com um livro. Pra gente ter uma foto temática. Ai, agora como é que eu vou tirar um print segurando ali? Calma. Ah, eu não consigo também. Ih, alguém Pronto. tirou? Eu tirei. Tá. Tirou, obrigada. Mando pra vocês. Tá, então é isso. Obrigada. Um beijo. Muito obrigada. Tchau, meninas. Obrigado. Beijos. Abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.